Vamos receber o nosso apóstolo Tomé? Shalom Donai. Mateus 11, 30. Mateus 11, 30. Palavra na direção de uma proposta da Márcio Brasil para todas as igrejas sobre discipulado e saúde mental. Discipulado e saúde mental. É algo que vai revolucionar esse país numa tomada de um assunto que era de natureza científica, agora se torna da igreja, né, através do nosso ministério. É estrondoso, mas a partir desse trabalho publicado agora, que nós estamos dando treinamento, nós já temos ferramenta para fazer o enfrentamento com ações integradas contra a depressão, as drogas e o suicídio, né? Isso é maravilhoso, a visão que o Senhor nos deu, fazendo uma conexão fantástica entre fé e ciência. Fé e ciência. Não é a religião, é fé e ciência, não é? Mateus 11, 30. Quem pode ler? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos repetir com o nosso pastor Valdeir. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mais uma vez. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus proferiu essas palavras. Para quem conhece um pouco de ciência, Jesus falou uma proposta relacionando patologia e saúde mental. E se ele falou de uma forma muito sábia, e ele citou aqui dentro de uma visão patológica, ou seja, de doenças, duas coisas muito usadas, né, que nós usamos nas nossas igrejas e nem sabemos. É sobre jugo e fardo. Já vi muitas pregações sobre isso. A gente usa muito isso em programas de discipulado, né, para evangelismo e até como doutrina. Jugo e fardo não é coisa boa, é coisa pesada. Então Jesus diz que ele pode, sem dúvida, trocar isso, né? Ele não nega que nós experienciamos, vem de experiência, né? Esse jugo e esse fardo. Até porque ele disse 3 aflições, né? E numa outra palavra psicoterápica ele diz: tem de bom ânimo. E ele indica aqui, basicamente, ele nos revela de onde vem o jugo e os fardos. É como se fosse uma canga, é como se fosse um peso, e representa algo que incomoda. Como é que pode um homem, segundo o coração de Deus, abatido? E ele não sabia por quê. Por que estás abatido, ó minha alma? E é bom que se diga para os irmãos que alma significa, do grego, traduzindo, é mente, né? Então todo estado, todo fórum, todo locus, local de perturbação é na mente. Por quê? O que é que eu fiz? E era o homem segundo o coração de Deus, era o levita, era o rei Davi. E por vezes a gente pensa que ele está vivendo um quadro paranoico de perturbação, né? De perseguição. Eu estou sendo perseguido, e verdadeiramente ele era perseguido, né?
E ele então sofria de transtorno mental. Lê os salmos para ver. Oh meu Deus, eu cheguei ao fundo do poço, né? Cheguei no fundo do lamaçal. É para dizer para os irmãos que não é o fato de você ser crente, eu estou livre da depressão, eu estou livre dessa paranoia toda. E eu converso hoje com muitos crentes, muitos pastores, colegas meus lá no Rio de Janeiro, que estão perdendo muitos discípulos para a depressão e para o suicídio. Em que medida, em que situação nós chegamos a esse quadro? Jesus disse: eu troco esse fardo, eu faço uma troca, aprendei de mim. E Jesus chamou a responsabilidade para ele num nível de aprendizado: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, duas variáveis, duas características, humildade e mansidão, né? E achareis descanso para as vossas mentes, para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, né? É leve. Eu sei das suas lutas. Eu sei. Porque, irmãos, isso é uma coisa terrível. Terrível, que eu alerto os irmãos nessa noite. É sobre o comprometimento da unção que Deus concedeu a cada um de nós. Satanás e os demônios querem afetar a nossa unção. Porque muitas vezes Satanás, ele também foi criado por Deus. Ele tem uma visão antropológica, ele nos conhece, ele sabe onde e como atacar. Ele sabe, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos esses transtornos que nós como crentes e pastores passamos, enfrentamos. E Jesus mesmo predisse: tereis aflições. Ainda disse mais: porque nos últimos dias, esses dias que nós vivemos, haverá uma tribulação tão grande, mas tão grande, como nunca houve. E quando um irmãozinho chega, eu estou escandalizado: como é que o pastor fulano que eu conhecia se suicidou? Como é que a irmãzinha da Assembleia de Deus, que falava em línguas, que profetizava, subiu lá no viaduto de Madureira e se jogou? O Senhor quer trocar esse fardo. Vou dizer que você não vai ter, né, preocupações, mas Jesus disse: o meu fardo é suave. É suave. E eu quero dizer, você que veio me ouvir, né, que orando muito nesse tempo que eu estava lá no Rio de Janeiro, Deus me deu uma visão das estratégias satânicas sobre esse tempo. Se Deus criou Satanás e os demônios, milhares, milhões de demônios que afetam no foco onde o Espírito Santo também trabalha, né? Na mente. É na mente. E ele nos pegou na fraqueza. Pegou os pastores. Pegou muitos crentes, muitos dos nossos discípulos. Jogou pesado. Ele é covarde. Mas ele agora, vou dizer, está sendo desmascarado, né? Porque Deus, com certeza Deus está me usando para desmascarar o diabo. Ele criou verdadeiras fortalezas na alma. Está lá em Apocalipse. Porque nos últimos dias, está lá,
Satanás vai jogar muito de vós nas prisões da alma. A ciência até deu nome para essas prisões, e entre elas está a depressão. Pior coisa é viver aprisionado, com a mente aprisionada, é na depressão. É na fobia social. Tem nome. Eu tenho comigo o manual estatístico de diagnóstico do transtorno mentais, e não tem crente bom não. Até a irmãzinha profeta subiu lá, no viaduto de Madureira, e a multidão vendo, chamaram o bombeiro veio, e quando ela percebeu que o bombeiro se aproximava, ela se jogou. Prisões da alma. É o toque. Transtorno obsessivo compulsivo. É ansiedade. E sabe onde que o diabo atacou e pegou todos nós? Na ansiedade. Quem não tem ansiedade? É uma ansiedade generalizada. Esse transtorno, ninguém é isento dele. São preocupações constantes, muitas preocupações. Como o mundo inteiro jaz no maligno, todos nós temos preocupações, né? E a nossa mente vagueia. Eu conversei com meu cunhado, o pastor Clidenor, né? E hoje à tarde eu disse: Clidenor, não tem bom, né? Nossa mente navega. E vem da ansiedade, né? A ansiedade faz conexão com a depressão. A depressão aniquila a nossa mente, destrói. Quem não é crente usa drogas. Lá na Nova Vitória, minha pastora Deusolinda, o que tem de jovem com droga, né, querida? Muito droga. O que tem, talvez, na sua própria congregação, o que tem de ovelhas deprimidas, não é verdade? Muito deprimido. E o diabo atacou, pegou nossas fraquezas, e são hoje milhões de pessoas evangélicas, católicas, espíritas, ateus, céticos, está levando para o suicídio. E a pior desgraça é perder a unção. A pior desgraça que o inimigo consegue, né, é abater a nossa alma, como queria fazer com o rei Davi, né? Ele dizendo: por que estás abatido, minha alma? Não tem bom. Até o profeta Elias foi para a caverna. Davi foi para a caverna. E você está dizendo: o apóstolo está falando comigo. Sim. O senhor está falando comigo também. Pensa que não está? Está falando. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ficou tão abatido, né? E ele se esmurrava dizendo: por que te perturba dentro de mim? Quer dizer, o problema é nosso, é endógeno, é dentro de nós. E ele dizia como levita, né, que era um homem que louvava a Deus, dizendo: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Graças a Deus, porque nós temos a resposta. O Senhor quer trocar o teu fardo. É suave e leve, manso. Ele quer trocar. E aí, para terminar, para dizer, dar um gostinho, né, dos irmãos que vão aderir ao nosso programa,
para dizer que hoje não há nada melhor do que ser ministrado. Eu tenho feito isso. Eu estou trocando essa experiência com os irmãos, né? Dizendo, se há uma imanência de Deus, Emmanuel, Deus conosco, se há uma imanência do Espírito Santo em mim, o apóstolo Paulo descobriu isso. Ele já sabia desse foco epistemológico, ou seja, um conjunto de ciências que cria uma abordagem. Se milhões de pessoas se converteram e vivem em novidade de vida, vivem em vida abundante, nada, absolutamente nada os travou. Se grandes homens de Deus passaram por duras experiências, assim como essas, se entraram em cavernas, mas eu ouvi uma palavra, acho que foi do Marcos Brunner hoje, de que nós somos mais do que vencedores. E se há algo que funciona, até pelo testemunho que temos ouvido, e eu vou dar só um exemplo muito rápido, só para dar o gostinho dos irmãos correrem e adquirirem seu manual, né? Tem tudo e vem uma nova versão mais atualizada ainda. Darlene Glória, que produziu uma atriz da Rede Globo, produziu um seriado na Globo, Toda Nudez Será Castigado, né? E casou-se com Mariel Mariscotti, que era um miliciano da época, né? O Rio de Janeiro agora está cheio de miliciano, né? Ela se converteu, deixou aquele vício de estar amigada com o miliciano Mariel Mariscotti, que era um delegado. Casou-se com um pastor. Ela era depravada, uma prostituta profissional, né? Atriz da Globo, ganhava muito dinheiro. Nesse tempo eu estava no Rio de Janeiro, por volta dos anos 70, né? Que eu cheguei lá para o seminário. Foi quando o Billy Graham chegou para uma conferência lá, né? Eu fui ouvir de perto as pregações do Billy Graham, conselheiro dos presidentes norte-americanos, né? Grande Billy Graham, batista, né? Porque eu também tenho minhas raízes batistas. E aí, amados, se converteu. Se dizia assim que Darlene Glória não tinha mais jeito. Gastava muito dinheiro com macumbeiros, com mãe de santo, para encontrar paz. Casou-se com um pastor. Continuou na Globo. E ela fez o seriado que escandalizou o Brasil. Toda Nudez Será Castigada. Eu me lembro que eu assisti esse seriado, né? Ela voltou e fez outro seriado. Porque todo pecado será perdoado. Eu creio no poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, que era um grande intelectual, poliglota, filósofo da época, até reconhecido, né, pela ciência, ele falou, até serve de suporte para essa ministração. Ele disse: considero tudo como perda. Sabe, meu conhecimento, meus cursos de filosofia, minhas pós-graduação, meus títulos, minhas obras publicadas, considero tudo como perda, como estorvo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aí, Valdeir, ele sabia dessa epistemologia, né? Ele sabia desse poder transformador do Evangelho, tanto é que ele disse: não me envergonhe do Evangelho, que você deve também dizer, Deus te deu uma ferramenta.
O Senhor perdoou os teus pecados. Você é nova criatura. Então o diabo é desmascarado a partir do momento em que nós sabemos da estratégia que ele está usando. Ansiedade, que leva à depressão. Depressão leva às drogas. Sei, William, como tem jovem nas drogas lá, né, na Grande Vitória. Irmã Deusolina, lá na Nova Vitória. Comecei dos casos de suicídios. E Deus nos dá ferramenta para o enfrentamento. Para o enfrentamento. E dizer que na palavra, Mateus 11:30, Ele te dá um fardo leve. Ele te dá um jugo suave. A gente, quando está com jugo, eu sei que eu já vi muitos lá pelo Nordeste, né? O burrinho lá com jugo, e ele é assim, né? Tira a visão. Ele caminha na mesma direção, né? E ele é explorado, né? E o Senhor já trocou isso. E ele diz assim: olha, tudo quanto você fizer prosperará. Prosperará. Você é próspero. E eu sei que nessa noite, terminando essa data de aniversário, né, nós temos feito um verdadeiro milagre de vidas que já foram alcançadas e daquilo que Deus quer nos proporcionar para abençoar as nações através do ministério. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não quero que você perca a sua unção. Não quero que você seja destituído dessa glória que está sobre a tua vida. Eu quero que você, nessa noite, levante a mão e diga: Senhor, troca o meu fardo. Senhor, tira o meu jugo. Troca, Senhor, e faz-me viver debaixo da tua glória. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer essa obra. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer. Amém?